famílias. Hoje eu vou sair um pouquinho da nossa escola para fazer uma visitinha a uma pessoa muito especial que vai poder nos esclarecer essa chegada dessa época do ano, que é o outono, que as nossas crianças sentem tanto. Então nós vamos lá para a clínica do Dr. Lucas. Oi, Lucas. Nós percebemos agora, com essa chegada do outono, que as nossas crianças sofrem bastante, ficam doentinhas. E nós percebemos uma preocupação grande das mães em relação a tudo isso que acontece nessa época. Fala um pouquinho pra gente o porquê que isso acontece. A preocupação é muito grande mesmo. Vocês têm visto os serviços de saúde cheios, consultório, pronto-socorro, os hospitais. Aumenta realmente o número de doenças infecciosas nessa época do ano. Nessa situação, nessa época, a gente tem alguns fatores que facilitam a proliferação das doenças. Primeiro, tem muito mais vírus e bactérias circulando. Então, nós temos uma maior proliferação das doenças naturalmente agora no outono e inverno. Outro fator é que com a chegada do frio, as mucosas nasais ficam cada vez mais úmidas, cada vez mais edemaciadas, porque uma das funções do nariz é filtrar o ar, a outra é aquecer. E a outra é umedecer o ar que nós respiramos. Sendo assim, a mucosa fica mais úmida, inchada, o que facilita a proliferação ainda mais dos vírus. Então a gente já tem proliferação aumentada, a mucosa do nariz facilita o ambiente para os vírus crescerem e as crianças vivem em ambientes fechados. Hoje com o frio a gente fecha a janela, deixa todo mundo fechado dentro de casa e aí as bactérias e os vírus vão proliferando ainda mais. Isso acontece também com a gente, adulto. Vocês devem perceber que de manhã você está com o nariz um pouco mais trancado ou de noite escorrendo um pouquinho mais. Isso é potencializado nas crianças. A mucosa nasal das crianças reage muito mais ao frio, o que facilita a proliferação viral. Então, por isso que todos nós sofremos nessa época. E como, né? E tem alguma coisa, Lucas, que você acredita assim, que a escola possa fazer para estar evitando, né? Porque nós recebemos um monte de alunos nessa época. E existe exatamente o que nós podemos conscientizar os pais que estão Eu acho que, na verdade, a escola é um pedacinho do mundo que a gente vive, né? É um microcosmos, ou seja, o que se faz em casa, na rua, na escola deve ser feito também. Então, o que pode ser feito para prevenir essas doenças? Primeiro, são os cuidados de higiene. Então, lavagem das mãos, uso de álcool gel, cobrir o rosto, boca e nariz durante a tosse e o espirro. Isso é muito bonito para as crianças mais velhas e para os adultos. Os bebezinhos espirram e tossem e disseminam esses vírus. Então, quem está cuidando desses bebês é que tem que ter esse cuidado. Vai limpar o nariz do bebezinho que está sujo? Imediatamente depois, higieniza muito a mão. Então, a higienização em primeiro lugar. Higiene também da mucosa do nariz. Quando a gente orienta as mães aqui no consultório, tem que lavar o nariz com soro, tem que pôr soro no nariz o dia inteiro. Elas acham um exagero quando eu falo, tem que lavar o nariz 5, 6, 10 vezes por dia. É a higiene do nariz. Então, deixar a mucosa cheia de secreção, cheia de catarro, é o que o vírus quer para proliferar. Então, primeiro ponto, higienização. Higiene das mãos, higiene da boca e lavar o nariz. Segundo, hidratação e alimentação. Crianças bem alimentadas e bem hidratadas ficam menos doentes. Isso é muito importante. E quando eu falo de alimentação, eu entro num outro aspecto, que as nossas crianças consomem muito carboidrato e açúcar. Isso só traz dificuldade para o sistema imune. Então é consumir fibra, proteína e água. As nossas avós falavam, tem que dar vitamina C, tem que dar suquinho. É verdade, mas água e comida, isso é o que ajuda a prevenção. Nós temos que tratar os riníticos. Vocês sabem que as crianças alérgicas, nessa época do ano, ficam muito mais doentes. Então, a função do médico é tratar o rinítico. Aquela criança que está sempre com a mucosa doente, essa precisa ser muito bem tratada nessa época. E, por fim, as vacinas. A grande prevenção que a gente tem hoje para as doenças infecciosas são as vacinas. Então, estimular as crianças a serem vacinadas. Com relação à escola, é a mesma coisa. É cuidar da higiene da criança, de quem cuida da criança. É elencar dentro da sua escola aquela criança que está ficando muito mais doente e dar um toque para a mãe, olha, essa criança está ficando muito doente, precisa procurar por uma assistência, precisa fazer um tratamento preventivo. E os cuidados com o ambiente da escola. Não deixar as salas fechadas, procurar ter uma circulação de ar,
não deixar crianças doentes frequentar a escola. Eu acho que esse é um ponto muito importante e vem muito da consciência social de cada indivíduo. Eu sei que a logística das famílias hoje é muito difícil. A mãe deixa a criança na escola porque ela precisa trabalhar. Verdade. A mulher hoje entrou no orçamento doméstico muito mais intensamente do que quando a geração anterior, do que quando nós éramos crianças. A mulher faz parte do orçamento familiar, precisa trabalhar e ela precisa deixar a criança na escola. Só que imagine o seguinte, seu filho doente, o melhor lugar para ele é em casa. Você não sai com o teu filho doente para fazer compra, para ir para o shopping, para ir para o cinema. Por que então sair com ele para ir para a escola? Então, isso é uma consciência que nós temos que ter. Para o nosso filho, faz mal ele ir para a escola com febre, doente, cheio de secreção. Ele não vai aproveitar nada da escola. E com a consciência com o filho do outro. O meu filho vai transmitir doenças para as outras crianças da sala. E vocês sabem muito bem, salas mais fechadas, uma ou duas crianças doentes dentro dessa sala, a disseminação é muito rápida. Acho que o papel da escola é isso, assim como o meu, informar. Acho que isso é o mais importante. E Lucas, e como é que a gente faz para conscientizar essas mães de que, na verdade, a criança precisa desse período, né, de recesso, assim como nós, quando ficamos doentes, e elas às vezes confundem um pouco essa coisa de tirar da escola, como se a escola fosse ali a causadora, né, principal de quando acontece essa coisa com a criança. Na verdade, eu comento isso sempre nas consultas e nas aulas. A criança, quando vai para a escola, ela começa a ter contato com outras crianças. Cada uma traz uma carga emocional, uma carga familiar e uma carga viral também. Então, elas acabam trocando muito vírus e acabam ficando um pouquinho mais doentes por conta disso. Nós, adultos, já tivemos contatos com essa gama enorme de vírus durante a nossa vida. Nós já fomos imunizados com o passar do tempo, por isso ficamos menos doentes. As crianças não. Como fazer isso? Em primeiro lugar, a criança doente não deve ir para a escola. A criança que está produzindo muita secreção, tossindo, eliminando vírus e bactéria com febre, essa criança não pode ir para a escola. E aí entra tudo aquilo que eu falei da logística familiar. Mas a conscientização tem que existir. Isso é fundamental. Dizer que a criança que está ficando muito doente precisa sair da escola, deixar de frequentar a escola, eu sempre considero muito precipitado. Eu acho que a escola é muito importante na vida da criança. O papel social que a escola tem, o convívio com outras experiências é muito importante. A criança que fica muito doente, a gente usar como moeda de tratamento, retirar da escola, é uma grande exceção. E eu tenho certeza que é a primeira coisa que as mães te falam, né? Eu vou tirar da escola porque, olha, foi só começar na escola que começou a ficar doente. Então, isso precisa ser avaliado com muito cuidado, porque nem sempre é verdade. Você sabe disso, nós temos muitas crianças com infecções de repetição que eu insisto que fiquem na escola. E a coisa sempre vai evoluindo muito bem. Então, eu acho que a conscientização, primeiro, é entender o papel da escola na vida da criança. Eu sou um amante das escolas, eu falo para as mães, a gente precisa pôr as crianças na escola logo, para que esse convívio aconteça. E tirar da escola, na minha concepção, é sempre uma exceção. Agora, eu repito, criança doente fica em casa. As doenças têm um ciclo variado de 3 a 7 dias e é geralmente o período que eu peço para ficar em casa. Maravilha, Lucas. Então eu queria agradecer, você abrir um espacinho na sua agenda para me receber, para que a gente pudesse fazer esse alerta para tantas famílias aí que sofrem, né? Nessa época, porque a gente sabe que quando o filho não está bem, a gente também não fica bem. Sim. E obrigada mais uma vez pela disponibilidade. Obrigado a você pelo espaço. Muito obrigado.